Estudo Bíblico Isaías 3, versos 1 a 15. Aqui, Isaías trata do juízo de Deus sobre o povo de Judá e seus líderes. Este juízo trará deportação, caos e desastre. De fato, o povo traz ruína sobre si próprio e seu pecado testemunha contra si. O povo é culpado e o juízo de Deus é justo. Versos 1 a 3. O Senhor dos Exércitos. Este nome divino é o nome usado em todos os casos nos quais Isaías introduz os atos judiciais de Deus. Capítulo 1, verso 24, 10, verso 16, 33 e 19, verso 4. O título, O Senhor Deus dos Exércitos, em hebraico Hadon Yavé Tsavaot, cujo título duplo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em várias versões é derivado de o Senhor Yavé dos Exércitos, provavelmente significando dos exércitos dos anjos, enfatiza a autoridade do Senhor. A forma hebraica do verbo tirar indica um cumprimento próximo e certo. Deus removerá todas as formas de apoio, indicado pelas formas masculinas e femininas da mesma palavra hebraica. Esse apoio inclui as necessidades de comida e água. Um cerco que durará até que todo o sustento de pão e de água estejam acabados está implícito. Esta profecia cumpriu-se na destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., segundo Reis 24:14. E pelos romanos em 70 d.C. Tudo conforme os avisos deixados de antemão na palavra de Deus, Levítico 26 e Deuteronômio 28. A expressão aqui se refere a quaisquer formas de apoio, como alimento, governo, lei, ordem e paz. Verso 2, adivinho, em hebraico, gozem. Alguém que prediz o futuro, consultando oráculos, adivinhando, agourando ou até consultando os próprios pressentimentos. Talvez neste texto tenha o sentido de homem espiritual, um bom sentido, e não no sentido mais comum de vidente pagão. Verso 4, crianças, em hebraico talulim, uma palavra que só ocorre aqui e em 66, verso 4. Por causa da falência moral e espiritual do povo como um todo, Deus removeria todos aqueles com habilidades de liderança, idade, experiência ou posição social. A liderança, na prática, seria deixada aos jovens e crianças. Há nesta palavra a ideia de arbitrariedade ou despotismo, e aqui pode ser traduzida por manhosas, caprichosas, teimosas, referindo-se a crianças do tipo daquelas descritas em Eclesiastes 10:16. O cumprimento da profecia constata-se pelas idades dos reis de Judá que subiram ao trono depois de Ezequias, depois da época de Isaías. Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Segundo Reis 21:1. Amon com 22 anos. Segundo Reis 21:19. Josias com 8 anos. Segundo Reis 22:1. Jeoacás com 23 anos. Segundo Reis 23:31. Jeoaquim com 23 anos. Segundo Reis 23:36. Joaquim com 18 anos. Segundo Reis 24:8. E Zedequias com 12 anos, segundo Reis 24:18. Verso 5. A deportação dos líderes e operários qualificados resultará em um desarranjo da sociedade, violências, caos e anarquia. As pessoas tentarão tirar vantagens umas das outras. Em vez de utilidade sociável e estima mútua, haverá oposição mútua. Um será contra o outro e cada um contra o seu próximo.
Em vez de respeito para com a idade ou a dignidade de pessoas honradas, o menino levará vantagem dos anciãos, e as pessoas desprezíveis se recusarão a honrar a qualquer um. Verso 6. Algumas pessoas estarão sinceramente preocupadas a respeito da situação caótica. Estes farão esforços frenéticos, mas mal-sucedidos, para restabelecer a ordem no meio do caos. Devido ao fato de estarem com fome e pobremente vestidos, eles agarrarão qualquer homem que tenha roupas boas e pareça ter um pouco de respeito próprio para tentar fazer dele um líder sobre as cidades arruinadas de Judá. Verso 7. O homem agarrado clamará imediatamente que ele não tem nenhuma habilidade ou recursos para ligar as feridas da nação. Ele não tem nenhuma comida ou roupas na sua casa. Em outras palavras, as que ele está usando é tudo o que tem. As pessoas ordinariamente buscam posições de liderança como uma honra, mas nesta situação lamentável se recusarão a se envolverem. Eles sabem que qualquer tentativa de liderar será infrutífera. Verso 8. Agora Isaías descreve as causas do desastre por vir. Ele usa formas de verbo de ação completa, o tempo hebraico perfeito, pois apresenta o futuro como certo, tão seguro quanto se já tivesse acontecido. Jerusalém tropeçou e quase caiu. Judá caiu. Isto, na verdade, aconteceu durante a invasão de Senaqueribe, em 701 a.C., tanto por palavras e ações, a sua língua e as suas obras, eles se rebelaram contra o Senhor. Eles desafiaram a presença, literalmente os olhos, da glória do Senhor. Ele vê a rebelião deles e está magoado com isso. Sua destruição vindoura já fora decidida por Deus, embora não devesse ser consumada até mais ou menos 150 anos mais tarde. Verso 9. Estes israelitas culpados merecem ouvir o termo hebreu roi, ai, um termo sem igual aos profetas e frequentemente utilizado para introduzir uma passagem de julgamento. Jesus também usou esta terminologia profética, Mateus 23. As pessoas já não têm vergonha, elas publicam os seus pecados. Assim, Deus pronuncia um ai sobre elas. Os israelitas estão a ponto de sofrer as consequências de seus atos, e o mal que eles trouxeram sobre si mesmos lhes causará danos. Verso 10. No meio destes juízos, Deus garante aos justos, às pessoas piedosas cuja conduta e caráter o agradam, que tudo estará bem com eles. Aqui o termo bem está na posição enfática no hebraico. Eles desfrutarão bênçãos por causa das suas obras justas. Verso 11. Em contraste com a recompensa do justo, o mal ou ruína virá aos ímpios, especialmente para a liderança corrupta, que são culpados de injustiças e maldades. Deus ama o seu povo, mas há uma lei fundamental de retribuição que o Novo Testamento também reconhece. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, versos 7 e 8. Verso 12. O coração de Deus está partido por causa do nosso pecado, como o livro de Oséias mostra tão claramente. No meio da situação de Israel, que a estava conduzindo ao desastre, Deus ainda reconhece o povo como seu povo.
Há um sentimento de pesar enquanto ele reconhece que aqueles líderes jovens, instáveis e sem experiência, influenciados por suas amantes caprichosas, os oprimem como os capatazes que eram os líderes dos escravos. O hebraico para destroem o caminho das tuas veredas pode significar eles destroem os caminhos de justiça. Quer dizer, eles confundem as pessoas sobre o que é certo, enquanto tentam tornar impossível para as pessoas seguirem os caminhos de obediência a Deus. Verso 13. Novamente, Isaías retrata uma cena de tribunal. O Senhor entra como juiz divino. Povo é plural no hebraico, porém o contexto indica que é o povo de Deus que está em vista, possivelmente tanto o povo do norte de Israel e de Judá. Não obstante, pode haver uma aplicação a todos os povos do mundo. Versos 14 e 15. Novamente, Isaías enfatiza as responsabilidades da liderança. Deus esperava que os líderes agissem justamente e ensinassem a justiça. Quando eles falharam, mereceram então um julgamento especial. A nação é a vinha de Deus que ele plantou. Isaías 5:7, Jeremias 12:10 e Oséias 10:1. Mas os líderes não zelaram por ela ou a vigiaram. Ao invés disso, eles a consumiram, enriquecendo a si próprios. Eles têm impiedosamente oprimido o pobre, incluindo aqueles sem posição social ou distinção secular, desconsiderando os seus direitos. Moeis a face é a expressão hebraica que significa tirar ainda o último dos poucos haveres, o cúmulo da opressão. Verso 16. Deus não está super enfatizando a culpa das mulheres. Apenas metade de um capítulo, fora dos 66 neste livro, lida expressamente com elas. Os homens mostraram pela sua conduta que eles eram as causas primárias do desastre, mas eles não estavam sós. Mulheres frívolas e amantes do luxo ajudaram a trazer essa situação. Amós 4, 1-3. Olhares imprudentes. Antigas interpretações dizem que são olhos pintados. O hebraico dá a ideia de atrair para atrair. Verso 17. Por causa do orgulho dessas mulheres, Deus fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião com feridas sarnentas como as da lepra. A imundície causará doença, que por seu turno causará calvície, que trará o ostracismo delas. A vergonha delas ficará óbvia a todos, e a ruína da nação humilhará as mulheres orgulhosas e ricas. Verso 18-23. Naquele dia é um dia do Senhor preliminar ocasionado por invasões assírias. O juízo do Senhor será a real causa das mulheres perderem toda a sua elegância, literalmente da cabeça aos dedos dos pés. Verso 24. Marca de fogo. Pode ser um sinal de nascença, mas aqui é claramente a marcação feita com ferrete nos escravos. Realmente, o trecho inteiro, verso 16-24, está profetizando uma época de invasão e de escravidão. Virá o fim, não somente do luxo e do orgulho, mas até da própria liberdade. Que não haverá homens para proteger as mulheres para salvar a situação. Disse isto na profecia no versículo 25 e em capítulo 4, verso 1. Esse é um quadro das mulheres que são levadas em cativeiro pela conquista dos assírios em 701 a.C. A maioria das pessoas que ouviram Isaías fazer estas advertências viveu para compartilhar no juízo.
Versos 25 e 26. Agora o profeta se dirige a Judá. Os homens são as vítimas da guerra. Não há ninguém que tenha sido deixado para defender a nação ou proteger as mulheres. O capítulo 4, verso 1, mostra como isso afeta as mulheres. As portas de Jerusalém são descritas como estando em lamentação, porque as multidões que normalmente se ajuntavam lá para reuniões públicas e para negócios foram todas embora. Assentar no chão é um ato de lamentar a situação desolada e desamparada causada pela devastação. Uma posição que mostra grande angústia. Jó 2:13, Salmos 137, 1, Lamentações 2:10 e 3:28, Jeremias 6:26 e Miqueias 1, verso 10.